Lei do cadastro positivo sancionada pela Presidência da República divide opiniões. Tribunal Regional Eleitoral do Ceará reinaugura mais 2 postos de atendimento. Vereadores aprovam a admissibilidade do parecer do vereador Renan Colares, do PDT, ao projeto do Código da Cidade. Sistema penitenciário cearense constrói novas salas de aula e amplia acesso à educação. Conheça as vantagens da Previdência Complementar da UABPrev e a nossa agenda com dicas de concursos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro você confere agora no programa Mundo Jurídico. Olá, a gente começa o programa Mundo Jurídico dessa semana falando da Lei do Cadastro Positivo, sancionada pela Presidência da República e que divide opiniões. Pela norma, o nome dos bons pagadores será colocado em um sistema. Com isso, eles poderão ter benefícios nas transações comerciais. Porém, o questionamento de muitos é que em relação ao sigilo desses dados pessoais. O cadastro positivo funciona como um banco de dados dos consumidores que pagam as contas em dia. O sistema recebe informações das operadoras de cartão de crédito, de lojas, das companhias de água e luz, além das operações de crédito, quitadas ou em andamento. O modelo existe desde 2011, mas a adesão era voluntária. Com a sanção presidencial, não é mais uma opção. O bom pagador entra automaticamente no registro. A nossa preocupação é que esses dados venham futuramente a ser utilizados de forma indevida e os consumidores venham estar sendo muitas vezes tendo constrangimento no que diz respeito ao oferecimento de produtos e serviços. Então, o Procon Fortaleza está atento, vai estar à disposição dos consumidores que se sentirem prejudicados também em relação a essa norma, né? E, a partir daí, dará e tomará as providências necessárias. Vale ressaltar que hoje o cadastro positivo, se o consumidor não quiser, ele pode solicitar a retirada do seu nome desse cadastro positivo de forma gratuita. A mudança entra em vigor em outubro. O cadastro promete diminuir as taxas de juros para os consumidores tidos como bons pagadores. A expectativa é que o banco de dados receba informações de mais de 110 milhões de pessoas. Outra vantagem é que as pessoas terão acesso a crédito com mais facilidade e financiamento com taxas menores. A grande vantagem é fazer a diferença do bom pagador do restante, não vamos chamar de mal pagador, mas do bom pagador, ele ser tratado de uma forma diferente e está numa lista de bons pagadores. Isso permite a esse bom pagador ter melhores condições na negociação. Para o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Fortaleza, a lei trará vantagens aos consumidores. Hoje, com esse cadastro positivo, a gente espera que seja feito um histórico de compras, que aquela pessoa que paga em dia todos os seus financiamentos fique ali bem avaliada e tenha melhores condições de financiamento, melhores taxas, melhores prazos, justamente por quê? Porque ela dá mais segurança ao credor, né? Os bancos, as financeiras terão mais segurança com essa pessoa que está contraindo o empréstimo, tem a certeza maior que irá receber. O vereador Ronivaldo é a favor da mudança, mas se mostra preocupado com a segurança das informações. As administradoras devem ter a devida dimensão da responsabilidade que terá para, ao acessar um cadastro positivo, você revela informações que dizem respeito a um poder de consumo que pode acabar, não é o caso dessas instituições, que vão inclusive utilizar para bem do consumidor, que por alguma razão teve um percalço, um infortúnio. Mas o que eu coloco é que essas informações podem ser, por outros que queiram fazer mau uso delas, precisa ser muito bem guardada. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará reinaugurou mais 2 postos de atendimento. Um deles fica situado no Norte Shopping Jockey. Segundo o TRE do Ceará, dos mais de 1.700.000 eleitores da capital, cerca de 930 mil realizaram recadastramento até agora em Fortaleza. No Ceará, dos 6.381.000, mais de 5 milhões já têm biometria registrada. O procedimento consiste na coleta de fotos e de impressão digital. Os atendimentos podem ser feitos por ordem de chegada ou agendados tanto pelo telefone 148 como pelo site do TRE.
Para fazer o recadastramento é rápido, fácil e simples. Basta que o eleitor compareça a um dos postos de atendimento do TRE, situados na capital, munido de um documento de identidade com foto e também do comprovante de residência atualizado. Lembrando que a biometria é obrigatória e, caso não seja feita, gera consequências. Não poder votar, não poder ser votado, não poder matricular-se em instituição de ensino público, não poder operar em banco público, não ter o direito de tirar passaporte. E ainda tem outra consequência que eu considero muito grave, muito. É o caso, por exemplo, que é comum haver um batimento entre os bancos de dados da Justiça Eleitoral com o da Receita Federal. E com este batimento, se a inscrição eleitoral estiver cancelada, será também cancelado o CPF. Em Fortaleza, há 8 postos de atendimento espalhados. O TRE deve inaugurar em breve outros novos pontos. Ao se aproximar do prazo final, dia 29 de novembro, a tendência é que o atendimento fique congestionado. Para evitar pegar fila, Paulo Vitor veio logo fazer o seu recadastramento. Se a gente deixar para a última hora, né? Sempre é mais difícil. O tempo que eu tive foi hoje. A minha folga aí vim resolver logo o problema, né? A Universidade de Fortaleza, Unifor, por meio do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional, realizará no período de 21 a 24 de maio deste ano o 6º Congresso Internacional de Direito da Lusofonia, tendo como tema Dignidade Humana e Desenvolvimento Social, Justiça do Crescimento Econômico e da Sustentabilidade Ambiental. E para falar sobre o encontro, nós conversamos agora com o professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unifor, Dr. Nestor Santiago. Dr. Nestor, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Muito obrigado mais uma vez pela presença, enfim, pela oportunidade de falar sobre questões ligadas ao direito, né? Dr. Nestor, inicialmente eu gostaria que o senhor ressaltasse aqui para os nossos telespectadores a importância deste congresso, que é a primeira vez que vai ser realizado no Nordeste, não é verdade? É a segunda vez que vai ser realizado no Brasil. A primeira vez foi realizada em 2017, na sede do Superior Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal, como é que é? STJ? Superior Não, no STM, perdão, no STM, tá? Superior Tribunal Militar, perdão. E agora, em 2019, será realizado em Fortaleza, né? Um congresso, como o próprio nome diz, internacional, mas ele foi inicialmente idealizado pela Universidade do Minho, em Portugal. Esses são os parceiros da Universidade do Minho e a Unilab, né? São os nossos parceiros, né? A Universidade do Minho e a Universidade da Integração Afro-Brasileira, que fica em Redenção, né? Mas a ideia, né, também do Congresso é nós divulgarmos uma rede de investigação, uma rede de pesquisa em direito lusófono, né, que foi também criada tendo como base a Universidade do Minho, da qual a Universidade de Fortaleza também faz parte. Então, o principal objetivo deste encontro é também fortalecer esses projetos de pesquisa entre esses países. Sim, nós temos que sedimentar esses aspectos, porque é muito fácil fazer pesquisa em Portugal, na Alemanha, na Inglaterra, né? Nós estamos tentando abrir portas para que nós possamos conversar com nossos irmãos lusófonos, ou seja, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Moçambique. Nós temos até um representante que vem de Goa, na Índia, né, que é uma das cidades que fala português na Índia. Então ele vai estar aqui com a gente. Nós não conseguimos de Macau, nem de Timor-Leste, né, mas os outros países de expressão da língua portuguesa estarão presentes aqui em Fortaleza. O evento vai reunir em torno aí de 10 países, né, que tem a língua portuguesa, né? Em torno disso, né, Angola, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Goa, né? Fora o Brasil, ou seja, já são 8 países ou localidades que falam a língua portuguesa que estarão aqui. Sotaques diferentes, mas com um só propósito. Então, Nestor, o tema do congresso relacionado a desenvolvimento sustentável me chamou a atenção e é bastante oportuno. Como conseguir equalizar crescimento econômico com desenvolvimento sustentável? Que esse, me parece, Hervédio, que é um dos grandes desafios dos países em crescimento, né, do qual o Brasil também, de todos esses países, é o país que tem mais expressão, né? Mas é importante que nós ressaltemos essa discussão durante todo o Congresso, né, e os painéis são voltados justamente para isso, a fim que nós possamos discutir do ponto de vista jurídico e também do ponto de vista econômico
como esse desenvolvimento pode se dar sem afetar o meio ambiente, por exemplo, que é uma das temáticas que nós também discutiremos no evento. Só poderia falar um pouco sobre a estrutura do evento, como é que ele se dará? Serão realizadas palestras, né, plenárias, né, e também mesas redondas, né? Nós temos, a primeira mesa, tinha uma mesa de abertura, que será no dia 21 de maio, às 19 horas, no Teatro Celina Queiroz. No dia seguinte, nos dias seguintes, né, 22, 23 e 24 de maio, nós teremos pelas manhãs e às noites sessões plenárias com 4 ou 5 expositores cada, né, que falarão sobre temas vinculados às temáticas das mesas, né, sobre dignidade humana, sobre desenvolvimento econômico, sobre direito à saúde, por exemplo. E nos períodos da tarde, dos dias 22 e 23, nós teremos grupos de trabalho. O que são esses grupos de trabalho? É um momento em que pessoas que submeteram trabalhos ao Congresso apresentarão esses mesmos trabalhos. Cada grupo terá entre 6 a 8 trabalhos a serem apresentados, né? E esses trabalhos foram escritos basicamente por professores doutores e também por alunos vinculados a esses professores doutores. Doutor Estor, quais são as principais semelhanças e diferenças do direito entre os países lusófonos? Eu gostaria que o senhor falasse logo após um breve intervalo. Certo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unifor, Nestor Santiago. Então, Nestor, a pergunta que ficou no bloco anterior foi para que o senhor fizesse uma avaliação das principais semelhanças e diferenças do direito entre os países lusófonos. A nossa principal fonte de, digamos assim, inspiração, isso eu falo até pelo Brasil, né, da época do Império, né, foi justamente Portugal, né? Mas a estrutura do nosso direito, né, dos países lusófonos, ela vem basicamente, né, de uma inspiração europeia, né, e essa seria a principal semelhança, né. As diferenças se dão em razão da particularidade de cada país, mas é interessante observar, e mesmo alguns países que têm que passaram por períodos ditatoriais, que foi o caso do próprio Brasil, de Portugal, né, de Angola, a partir do momento que criaram as suas constituições, né, já previram todo o respeito à dignidade da pessoa humana e também um capítulo específico com relação aos direitos e garantias individuais. Isso é a principal semelhança que nós podemos apurar com relação a esses países. Doutor Nestor, o senhor acredita que o Congresso ele será também um excelente momento para reforçar os laços de amizade entre os países de língua portuguesa? Com toda certeza, porque nos falta, me parece, e essa foi até o motivo de nós trazermos esse congresso aqui para Fortaleza, nos parece que falta realmente algo que nos ligue mais, né? Porque o Brasil, pelo menos do ponto de vista jurídico, né, isso é unanimidade entre os países que falam espanhol na América Latina, todos menos o Brasil, né? Que nós estamos meio de costas para esses países, né? E nós estamos voltados mais para a Europa. Mas também nós estamos de frente para a África, né? Então é importante que nós retomemos esse diálogo, né, e reforcemos esse diálogo a fim de nós ressaltarmos justamente as nossas semelhanças, né, e com base nessas semelhanças, já que nós fazemos parte de uma comunidade de países de língua portuguesa, que nós reforcemos essas semelhanças. Doutor Nestor, as pessoas interessadas em participar do encontro, como devem proceder? As inscrições são gratuitas.
basta acessar o site www.unifor.br/lusofonia e lá fazer a inscrição. As inscrições, como eu disse, são gratuitas. E quais são as expectativas a partir da realização deste congresso aqui no estado do Ceará? Como eu havia dito no começo da entrevista, nós fazemos parte de uma rede de investigação de direito lusófono, né? Justamente reforçar ainda mais essa rede de investigação, né? Tentar inclusive participar de projetos de pesquisa conjuntos, a fim de que nós possamos desenvolver essas potencialidades, principalmente na área do direito. Ampliar essa participação também das comunidades acadêmicas? Sim, com certeza, com toda certeza. Esse é o nosso principal objetivo. O senhor já tem nome de palestrantes confirmados? O senhor poderia ressaltar alguns aqui? Nós vamos trazer, por exemplo, o professor Ingo Sarlet, que é professor da PUC do Rio Grande do Sul. Nós temos professores de Angola, temos também o professor Mário Monte, que é um dos nossos parceiros na Universidade do Minho, né? Nós temos também o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que é cearense, embora seja professor da USP, e hoje faz parte da CAPES, né? Do órgão do MEC que avalia as pós-graduações no Brasil. Enfim, nós temos vários outros nomes, né, que vão engrandecer o evento, mas nós procuramos basicamente trazer nomes também que são de outros países, né? O professor João Loureiro, por exemplo, de Portugal, que fala sobre direito à saúde. Então, trazer também outros nomes para que as pessoas possam conhecer. Direito à saúde, inclusive, também será debatido? Será a última sessão plenária, no dia 24, exatamente, que é um painel específico sobre direito à saúde. Excelente. Então, Nestor, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O Programa Mundo Jurídico agradece a sua presença, faz votos de que o evento alcance todos os seus objetivos, principalmente no sentido de difundir ainda mais a cultura jurídica, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Tá, muito obrigado, Evelt. Vale até a pena dizer que foram aprovados, foram encaminhados 160 trabalhos para a gente poder avaliar quais deles vão ser apresentados, né? Então, isso por si só já demonstra o sucesso do evento. E nós estamos tendo uma procura muito grande de inscrições. E isso para a gente é uma grande felicidade. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. Ivelise Maia. Por unanimidade, os vereadores de Fortaleza aprovaram a admissibilidade do parecer do vereador Renan Colares, do PDT, ao projeto do Código da Cidade. Veja na reportagem de Paulo Dalla Porta. Na reunião presidida pelo vereador Ézio Feitosa, do PPL, estavam presentes os 7 membros da Comissão Especial do Plano Diretor que analisa o projeto de lei complementar do Código da Cidade. Em 4 audiências públicas, o Código da Cidade foi debatido com a sociedade na Câmara Municipal. Primeiro foi o livro que trata do ambiente natural, que dedica-se a regulamentar os critérios e padrões ambientais. O segundo trata dos conceitos e práticas de sustentabilidade do processo construtivo e do canteiro de obras. Já as posturas e procedimentos dos cidadãos do município foram debatidas no terceiro livro, e a ética na relação entre poder público e sociedade está no 4º livro. O novo código tem 1.200 artigos. Por unanimidade, os vereadores aprovaram a admissibilidade do parecer do relator e o presidente da comissão diz como seguirá o projeto. Agora o projeto será devolvido à presidência da Câmara para que o presidente Antônio Henrique possa pautá-lo em sessão plenária. Ele, sendo pautado em sessão plenária, será lido e devolvido à comissão para que a comissão possa apreciar as emendas que já sabemos foram protocoladas por vários colegas vereadores. Seriam quantas emendas? Informação que temos é que hoje são cerca de 238 emendas que já estão protocoladas. Como esse prazo ainda não se encerrou e ele só se encerrará até o início da sessão plenária que fará a leitura da matéria, então a expectativa é que mais emendas surjam ao projeto original. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupando hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem transparente e flexível, em que você pode acompanhar, através dos extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB Prev Ceará.
É inegável o protagonismo assumido pelo Poder Judiciário brasileiro nos últimos anos, o que pode facilmente ser percebido por meio da crescente judicialização da política. E para falar sobre ativismo judicial e constitucionalização das prerrogativas dos advogados, nós conversamos agora com o advogado do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia do Estado do Ceará, Dr. Robson Sabino. Dr. Robson, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer meu, Evelto, mais uma vez estar aqui com você para falar sobre tão importante tema aos telespectadores. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores o que significa a constitucionalização das prerrogativas dos advogados. Pronto, para falar em constitucionalização, primeiro se fala hoje em dia de constitucionalização do direito civil, constitucionalização de vários ramos do direito que antes talvez as pessoas sentiam como se fossem os advogados, os operadores do direito de uma forma geral, sentiam como se era algo afastado da Constituição. E quando se fala em prerrogativas dos advogados, aí sim que você tem que se falar em constitucionalização, tendo em vista que no artigo 133 fala o seguinte, que o advogado é indispensável à administração da justiça, não sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da lei. Então, e por que a Constituição alçou ao advogado essas garantias em âmbito constitucional? Porque o advogado, ele defende o direito, ele contraria interesses, contraria grupos poderosos. Então, por toda essa razão é que você tem que se falar em constitucionalização e tem que se defender as prerrogativas dos advogados. Esse protagonismo do Poder Judiciário, chamado ativismo judicial, de que forma ele pode ser perigoso? Quando se fala hoje em dia, a sociedade exige um combate à corrupção, exige um combate à violência, e isso fez com que o Poder Judiciário ele crescesse. Ele tivesse um protagonismo até frente mesmo ao Poder Executivo e Legislativo. A gente vê que hoje os nossos heróis, eles são juízes. Então isso por um lado ele é bom porque ele mostra que a sociedade, nós somos um Estado democrático de direito, mas por outro lado há um perigo disso ir para a base do abuso de autoridade, né? Então o advogado ele precisa dessas prerrogativas, para justamente combater os excessos, para que todo cidadão tenha seus direitos respeitados. Não se defende a impunidade, se defende a que a lei seja seguida e a lei seja cumprida. Esse fortalecimento, então, do Poder Judiciário, nós poderíamos dizer que se deu diante do descrédito do Executivo e do Legislativo, o descrédito dos outros poderes. Até porque está na mídia, né? O Executivo e o Legislativo eles são eleitos, então as pessoas sabem quem são os políticos, os juízes normalmente eles ingressam por meio de concurso público, então eles não têm uma visibilidade. Então a corrupção dentro do Poder Judiciário ela não é tão vista quanto nos outros poderes. Então, embora o próprio Poder Judiciário ele tenha combatido, a gente vê aqui no Estado do Ceará, por exemplo, a Corregedoria, que terminou a gestão agora do presidente Darival, do desembargador Darival, ele fez muito para combater todo tipo de excesso, todo tipo de abuso. Então, foi um avanço muito grande aqui no Estado do Ceará. A gente pode, inclusive, afirmar que dos três poderes, é o poder realmente mais distante do povo. O poder legislativo é muito mais próximo, né? Sim, até porque o judiciário, a origem dele é uma origem aristocrática, né? Então, embora ele tenha... No judiciário você tem juízes que pensam de formas totalmente diferentes, mas o legislativo não. Principalmente assim, no legislativo municipal, o vereador ele tem que estar próximo do povo. Ele tem que observar os anseios do povo na criação das leis, senão ele não vai ser reeleito daqui a 4 anos. E diante de todo esse ativismo judicial, qual seria a importância do advogado? O advogado, então, ele tem um papel fundamental, porque é o advogado quem combate todo tipo de abuso. Então, as prerrogativas dos advogados é justamente para que o advogado não sofra aquilo que o cliente dele está sofrendo. Então, ele precisa ter essas prerrogativas para que ele tenha a liberdade de defender o cliente, de fazer com que o direito seja aplicado. Dr. Robson, o senhor acredita que essa crescente criminalidade, de certa forma, ela acaba favorecendo o autoritarismo? Sim, a população, quando a gente está numa situação como vive o Estado brasileiro, às vezes de um caos na segurança pública, então a própria população ela aceita perder alguns de seus direitos, porque em nome da segurança, né? Então você tem, tanto que você tem inúmeras pessoas defendendo a volta ao regime militar,
Por quê? Porque elas acham que elas terão mais segurança. Então você abre mão de direitos, abre mão de garantias que foram conquistadas a duras penas em razão da segurança. E algumas pessoas acabam se aproveitando desse momento para forçar na população ou diminuir os direitos e garantias que o cidadão ele tem. Dr. Robson, existe por parte de algumas autoridades atitudes de criminalização e responsabilização civil da advocacia. Como o senhor avalia esta atitude? Mas eu gostaria que o senhor respondesse logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o advogado do Centro de Apoio e Defesa do Advogado da Advocacia do Estado do Ceará, Dr. Robson Sabino. Dr. Robson, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar foi sobre a atitude de algumas autoridades no sentido de criminalizar e responsabilizar civilmente a advocacia. Como é que o senhor avalia isso? Pronto. O advogado ele não comete no exercício profissional nem injúria e nem difamação. Entretanto, a lei ela não abarca a calúnia e o desacato. Então, muitas vezes, o que é que acontece? No ânimo, ou até mesmo numa petição, o advogado ele coloca palavras mais fortes e essas palavras acaba a autoridade pegando aquele gancho para criminalizar o advogado. Isso faz com que o advogado alguns advogados tenham receio de permanecer naquele processo, diminui a atuação profissional. Em outros momentos, até mesmo a responsabilização civil, com ações de danos morais. Então, em algumas situações, isso é utilizado como forma de pressão ou de diminuir, principalmente quando o advogado está sendo combativo dentro do processo e evitando injustiças. Então, esse tipo de argumentos, esse tipo de astúcia, digamos assim, ele é utilizado por algumas pessoas para enfraquecer aquele advogado, a atuação dele naquele processo. E como deve se dar a atuação da OAB na valorização da advocacia e também no combate ao abuso de autoridade? Pronto, o advogado ele não pode, de forma alguma, fazer sua defesa sozinho. Ele precisa procurar a Ordem dos Advogados do Brasil. É dever da OAB estar em comunhão com o advogado e participar juntamente com o advogado. Isso que a gente tem procurado fazer lá no Centro de Apoio, com apoio da gestão, agora apoio total da gestão atual. O presidente Erinaldo ele tem determinado que a OAB esteja atuante dentro, valorizando a advocacia, valorizando o advogado, estando presente em todos os processos que o advogado seja vítima ou seja acusado de um processo de abuso de autoridade e outros que o Centro de Apoio tem atuado. Você poderia destacar aqui os principais atendimentos feitos pelo Centro de Apoio? Pronto, o Centro de Apoio, a gente fez um levantamento de 100% de todos os processos do Centro de Apoio e a gente verificou que 65% desses processos, ou seja, 2/3, eles não são ligados realmente a prerrogativas. A maioria dos atendimentos são feitos com apoio ao advogado, ou estímulo à profissão, ou alguma forma de ampliar os serviços aos advogados. Mas, por outro lado, esses 35%, que é o que preocupam, são violações das prerrogativas, e as principais causas são, por exemplo, multa do artigo 265 do Código de Processo Penal. Isso alguns juízes multam o advogado porque ele faltou alguma audiência. Então, o que é que a gente vê? É que, às vezes, o processo é lento, o processo demora,
não há qualquer controle para o juiz ou para o Ministério Público, e se o advogado por algum motivo faltar, já é logo aplicado uma multa para ele no artigo 265. A OAB ela tem ingressado com mandato de segurança, mostrando que não houve abandono de processo, e na maioria dos casos, praticamente 100% aqui no Tribunal de Justiça, a gente tem conseguido reverter essa situação e o advogado tem sido extinta essa multa com relação ao advogado. Né? Dr. Robson, eu lembro que cerca de 2 anos atrás, o Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia fez um trabalho grande no que diz respeito ao advogado criminal. Havia um problema dentro das delegacias, especificamente, mais relacionado aos autos do inquérito, do IP. Como é que está essa questão hoje nas delegacias, com os delegados? Isso tem sido superado? Isso a gente continua tendo, são casos pontuais, né? Então é preciso que o advogado, ele, no momento que esteja acontecendo algum tipo de violação, ele entre em contato com o centro de apoio, né? A gente tem um telefone que é o 99111-5533. Então esse telefone ele funciona 24 horas para violação de prerrogativa. Então, no momento em que o advogado estiver sofrendo qualquer violação, é importante que ele ligue para a OAB para que a gente possa atuar de imediato. Hoje o problema maior é dentro dos presídios, por conta até dessa situação de instabilidade que se encontra. Então a OAB tem visitado os presídios para garantir que o advogado tenha acesso ao cliente e possa fazer seu trabalho de acordo com o que manda a lei, né? E essas violações, é preciso que fique claro que elas não partem só de magistrados, mas como eu falei agora, também de delegados e até mesmo de membros do Ministério Público, não é verdade? É verdade. A maioria das violações, a gente tem conseguido, através de um diálogo, fazer com que a autoridade ela volte atrás naquele parecer, naquele entendimento que eles possuem, né? Quando não é possível e a violação realmente continua, a OAB tem ingressado com representações, seja na Controladoria dos Órgãos de Segurança Pública, seja no Conselho Nacional de Justiça, na Corregedoria do Ministério Público, enfim, onde couber, a OAB ela tem ingressado em nome da OAB e não em nome do advogado. Então a OAB ela substitui o advogado e passa a atuar na defesa dele. Isso tem feito com que o advogado se sinta seguro e se sinta amparado pela entidade. No que diz respeito à questão específica na delegacia, eu queria só ressaltar que, embora o inquérito policial, o IP, seja uma peça inquisitorial, inquisitiva, como seja, os delegados dizem, inclusive, que não existe contraditório nem ampla defesa, né? Mas já há um entendimento pacífico de que todas aquelas peças já documentadas deve sim o advogado ter acesso, não é verdade? Isso, então... Mas parece que ainda existe uma resistência por parte de alguns delegados. Às vezes alguns delegados exigem que você tenha um requerimento, então isso é totalmente desnecessário para que você tenha acesso. Mas hoje, principalmente no flagrante, né, o advogado ele tem acesso e ele deve acompanhar todo o flagrante, não apenas o do cliente dele, porque ele pode, inclusive, com as alterações recentes da lei do Estatuto, ele tem o direito de fazer quesitos. Então, é importante que o advogado ele possa participar, não há razão para que se impeça que o advogado acompanhe o depoimento dos condutores, principalmente quando esses condutores eles são policiais militares, ou então são policiais. Então, isso não há justificativa para impedir e permitir que o advogado acompanhe apenas o cliente dele, até porque todo o inquérito vai ser utilizado para que o promotor formule a denúncia, para que ela seja aceita. Então, o advogado precisa estar presente para garantir que, não a impunidade, como eu falei antes, mas para garantir que a lei seja cumprida. É isso que o trabalho do advogado, é garantir a aplicação da lei. E o centro de apoio ele continua funcionando de forma ininterrupta, inclusive através de plantões? O centro de apoio ele funciona Natal, Ano Novo, Carnaval, então de 24 horas, final de semana, então basta que o advogado ligue. Há sempre um advogado que fica de sobreaviso para atender esses casos de urgência e emergência que aconteça, qualquer tipo de violação de prerrogativa, a gente possa estar atuando de imediato. Até porque se a gente for esperar, às vezes, a segunda-feira, já aconteceu a violação e não tem mais como remediar, né? Qual o número de contato? O número é 99111-5533. O advogado também tem a possibilidade, durante a semana, no horário comercial lá de funcionamento do centro de apoio, de ligar do 0800, 085, 0800. Então, a OAB tentando facilitar para que não apenas o advogado, mas o cidadão, ele tenha acesso realmente à justiça e ele possa ter os seus direitos
seus direitos garantidos por meio da atuação do advogado que ele constituiu. Doutor Robson, estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Pronto, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar apresentando à sociedade o Centro de Apoio, a atuação da OAB. A OAB ela tem atuado na defesa do advogado porque quando se defende o advogado, você está defendendo a sociedade. Porque se for um advogado desprestigiado, ele não vai ter a possibilidade de defender o seu cliente adequadamente. Então, o próprio direito do cidadão ele é prejudicado. Então, nós ficamos à disposição de todos os colegas para entrar em contato com o Centro de Apoio, para que façam as suas denúncias, para que façam suas reclamações, sugestões, elogios. Então, tudo que o advogado achar que ele deve fazer, que vai valorizar a sua profissão, ele deve entrar em contato com a OAB. Obrigado. Ivelise Maia. A educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. A frase é de Paulo Freire e vem ao encontro do novo momento do sistema prisional cearense. Passada a fase inicial de reestruturação das unidades, a Secretaria da Administração Penitenciária tem 2 objetivos práticos junto aos presos e egressos: educação e trabalho. Mola sustentadora dos processos de ressocialização, a educação avança a passos largos no sistema prisional do Estado. Unidades como o IPPO 2 e o Sobreira Amorim já estão com salas novas, equipadas e com aulas regulares. O secretário Mauro Albuquerque lança desafios e metas para este ano. Ele informou que serão dobrados os números de internos em salas de aula até o fim desse semestre, com cerca de 6 mil detentos em aulas regulares até o fim de 2019. Chegou a hora de você conferir as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Defensoria Pública do Distrito Federal, inscrições até 13 de maio. Procuradoria-Geral do Município de Minas Gerais, inscrições até 23 de junho. O programa de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar as nossas reprises na TV Fortaleza, canal 61.4 digital, às quintas-feiras, às 7 da manhã, aos sábados, às 13 horas e às terças-feiras, às 15 horas. Siga nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e assista o nosso programa também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.